Oi, alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Ninguém com corona, todo mundo se cuidando. Hoje, como o professor havia falado semana passada, teremos uma palestra e depois teremos a roda de conversa, ok? Então eu quero que todos vocês participem dessa roda de conversa, porque é muito importante. Hoje a gente vai discutir uma temática que deve ser discutida diariamente, se possível, que é a questão do racismo. Então hoje a gente terá uma psicóloga, teremos também um assistente social e também uma estudante de pedagogia falando sobre as questões afro-brasileiras e também as questões de leis contra o racismo, também direitos e entre outras coisas. Após essa palestra, que durará 1 hora, teremos também uma roda de conversa. E como será essa roda de conversa? O professor, ele disponibilizará na sala lá do grupo, do WhatsApp, onde a gente tem as aulas diariamente, perguntas, aonde vocês responderão para mim por áudio ou por escrito. Daí vocês veem o que vocês conseguem estar fazendo, tá bom? Eu deixo livre, mas tem que responder. Então, teremos 2 horas de aula, terminando às 9 horas, certo? Eu quero que todos participem, porque é muito importante. Também temos aquela atividade por escrita, aonde eu pergunto para vocês o que vocês acharam da palestra e da nossa roda de conversa. E lá, aqueles que conseguirem, podem escrever uma frase, 2, o quanto quiser. Ou aqueles que ainda não conseguem escrever as frases, podem escrever palavras. Palavras relacionadas àquilo que a gente trabalhou nessa aula, certinho? Então curtam aí essa palestra e depois eu aguardo vocês para a nossa roda de conversa, beleza? Beijo para vocês, boa palestra. Olá pessoal, oi professor Wesley, obrigado pelo convite para a gente estar aqui hoje com vocês. Por conta da pandemia, né, as relações humanas acabam acontecendo assim de forma virtual. Nós gostaríamos muito de estar aí com vocês, podermos trocar essas experiências pessoalmente. Espero que depois que tudo isso passar, a gente consiga marcar um dia que a gente possa conhecê-los. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai se organizando por aqui mesmo. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Antônio Marcos, eu sou assistente social. Estou hoje aqui com a Aline, que é a graduanda em pedagogia pela UEL, e com a Marcela, que é psicóloga. Nós vamos estar trabalhando com vocês hoje o tema racismo e espero que a gente consiga, de alguma forma, contribuir com a formação de vocês, tá bom? Então eu vou passar para a Aline para que ela dê início à nossa fala de hoje. Boa noite, gente. Também gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Espero que sejam todos bens e que a gente possa, né, aproveitar muito essa aula, essa noite, e que em breve também a gente possa se encontrar e a gente possa também ouvir com vocês, né, porque tenho certeza que a gente também pode aprender muito com vocês. Então, né, como o Antônio Marcos falou, eu sou estudante de pedagogia na UEL, estou no 4º ano, né, estudo à noite, e aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é racismo, né? Então o racismo, ele é uma estrutura mesmo de poder de pessoas brancas sobre pessoas negras, né? Então essa estrutura de poder, ela é hierárquica. Então pessoas negras estão abaixo, pessoas brancas estão acima, e que vai ocasionar em vários tipos de relações, enfim. Depois eu vou começar a explicar melhor sobre isso. E aí é uma coisa que as pessoas sempre falam muito. Será que existe racismo reverso? Será que tem como uma pessoa negra ser racista com uma pessoa branca? Ou será que tem como uma pessoa negra ser racista com outra pessoa negra? Porque tem muito disso também, né? Tem muita gente que fala que os negros são os mais racistas, os negros são os que mais falam sobre racismo, e enfim. Não, e a resposta é não, né? Como é uma estrutura mesmo de poder, ela não muda por causa de um xingamento, ela não muda porque uma pessoa negra não quer dar a mão para outra pessoa negra na escola. É uma estrutura de poder que vai
vai te impedir de ter alguns certos empregos, é uma estrutura de poder que vai te limitar em diversas coisas, que vai fazer com que as pessoas negras sejam mais perseguidas em determinados locais. Ela vai realmente adequar, colocar pessoas em caixinhas e colocar a pessoa negra em um lugar de desprivilégio, num lugar mesmo de margem mesmo, de marginalização, e vai colocar as pessoas brancas em um lugar ali acima, né? Um bom exemplo disso, por exemplo, é quando a gente vai olhar mesmo a própria cidade de Londrina. Se a gente for dar uma volta ali, por exemplo, na Gleba Palhano, a gente vai ver que tem pouquíssimas pessoas negras. Se a gente dá uma volta aqui no Igapó e ver várias pessoas fazendo caminhada, a gente vai ver que tem pouquíssimas pessoas negras. Mas se a gente vai na Zona Norte ou na Zona Sul, a gente vê que tem um número muito maior de pessoas negras, né? Que em sua maioria são mais pobres, e essas escolas também têm mais pessoas negras. E então é uma coisa assim que às vezes, né, quando a gente chega na universidade, isso se repete, se intensifica, porque também é um espaço que tem mais pessoas brancas do que negras. E aí é por isso que não tem como existir esse racismo reverso, porque ele vai muito além do que uma relação individual. Não que... eu sempre falo muito que quando uma pessoa negra ela tem uma certa dificuldade de conseguir se relacionar ou até mesmo gostar de pessoas negras, é muito mesmo dessa relação de auto-ódio, né? Porque é ensinado a gente a odiar o nosso cabelo, é ensinado a gente a odiar o nosso nariz, a nossa boca, a nossa cor de pele. E se a gente acaba sendo ensinado, sendo zoado o tempo inteiro na escola, esses traços, como é que a gente vai conseguir amar o outro com esses mesmos traços, né? Então, a gente vê, e aí a gente às vezes acaba crescendo nem percebendo, né? Por exemplo, o ato de alisar o cabelo, né? É claro que todas as pessoas têm sua liberdade para ter o cabelo do jeito que quiser, e eu gosto de deixar isso muito bem claro. A gente pode ter o cabelo liso, a gente pode ter o cabelo crespo, a gente pode trançar, a gente pode fazer o que quiser. Eu mesmo troco de cabelo toda hora. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho da raiz de que vem essa mudança de cabelo. Será que eu aliso meu cabelo porque eu tenho vergonha do meu cabelo natural? Ou será que é porque eu simplesmente quero, né? Então, acaba, né, condicionando muito. Porque eu, muitas vezes, acabei já tendo vergonha do meu próprio cabelo, né? E vejo que isso não é uma história só minha, mas que é uma história de muitas e muitas outras pessoas negras. Então, por isso, né, que se eu simplesmente, seu branco azedo, que muitas pessoas usam isso como exemplo e perguntam isso pra mim, que, claro, isso não é legal, né? Porque também é uma forma também de agressão, não é legal xingar ninguém, mas... O que isso, quando é com uma pessoa negra, quando a gente vai falar sobre a pele da pessoa negra, isso vai acabar ocasionando coisas extremamente pesadas, que é uma baixa autoestima, é uma sensação de não lugar, e que vai colocando ele nesses espaços. Às vezes a gente não consegue nem sair, né? Então, é um pouco disso, assim, a gente entender o que é racismo é muito importante, entender quais são essas estruturas de poder, para que a gente, de fato, possa combatê-lo, né? É o que eu falei pro Antônio e pra Marcela, né? Que é só a gente reconhecendo essas estruturas é que a gente pode se soltar, né? Então, se a gente reconhece, o racismo ele acaba assim me impedindo de algumas coisas, mas eu não vou ficar parado nisso. Mas eu preciso reconhecer. E só reconhecendo é que a gente vai muito mais além. Então, qual será, então, né, quais são as consequências desse racismo, mesmo assim, na vida mesmo das pessoas negras e das pessoas brancas, né? Como eu disse, né, são todas essas questões com cabelo, com baixa autoestima, e aí isso também, e chega uma hora que a gente, desculpa, gente, estou tossindo um pouco, mas não é Covid. Eu falei para os meninos agora há pouco, fiz o teste, não é Covid. Mas... E aí, quando a gente chega na escola, quando a gente tá ali bem pequenininho, ali desde o começo, existe aí uma pesquisa, e eu não consigo lembrar agora o nome do autor, eu devia ter anotado, mas que fala assim que, às vezes, muitas professoras e professores acariciam menos o cabelo de uma criança negra. Quando já acha que o cabelo cresce, já tá com piolho. Isso aí já vai crescendo, já vai construindo uma autoestima baixa nessa criança, que muitas vezes numa festa junina fica sem par,
né? E eu sempre, depois que eu comecei a estudar muito essa questão do racismo, eu comecei a ver muito o meu passado e pensar assim, nossa, muitas coisas que aconteceram que eu achava que, tipo, sei lá, coisas muito que achava que eram muito particulares minhas, eram algo muito maior, né? Que é essa estrutura racista, né? Tem muito a se dizer no Brasil que não existe racismo por ter muitas pessoas negras. E, de fato, somos muitos e somos a maioria aqui no país. Mais de 55%. Só que a gente é a maioria, mas a gente também é uma maioria que está em situação de margem. Porque o dinheiro, o poder está na mão de pessoas brancas com dinheiro e que isso acaba, né, nos impedindo de ter muito espaço. Claro que por a gente ser maioria, a gente conquistou muitas coisas e estamos conquistando cada vez mais. Essa conversa é uma prova disso, né? É uma coisa que não acontecia antes, né? Que antigamente, assim, numa escola, você não via ninguém falar sobre racismo, né? Existia música, existia muito mais piada, muito mais coisa. Mas o racismo, ele vem se reinventando, né? Porque é uma estrutura muito forte, é uma marra muito forte, e que a gente sempre tem que ficar muito atento pra gente não nos deixar, né, abalar, mas, como eu disse, sempre reconhecer. Então, aí além disso, o racismo, além desse trato professor e aluno, que acaba sendo muito diferente de alunos negros, muitas vezes os professores até acham que os alunos negros são mais inteligentes, e etc. E tudo isso inclui uma coisa muito, muito importante. É também a falta de representação negra nos currículos. O que é isso? Quando a gente vai pegar lá um livro didático, a gente vai olhar quem a gente está aprendendo. A gente tem muito essa questão do herói nacional, nananã. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas descobriu mesmo? Né? Será que não tinha ninguém aqui? Né? E aí, as histórias dos indígenas? Será que para os indígenas foi ele que descobriu o Brasil? Né? E aí, isso é uma questão que a gente sempre tem que pensar. Então, tem muito esse olhar muito forte para os heróis nacionais, Tiradentes, enfim, vários heróis, e que aí acaba tirando um pouco uma história de um povo. Porque não existe só um homem só que conquistou uma coisa. E não é que ele não conquistou, mas ele não conquistou sozinho. Né? Existe um filme que chama Estrelas Além do Tempo. Vocês assistiram, Antônio e Marcelo? É um filme muito interessante. Indico que vocês assistem quando puderem. E que é um filme que fala sobre a viagem do homem à lua. E aí, tá acontecendo essa viagem pro homem pra lua, e todo mundo tá lá muito eufórico e tal, e começa a mostrar os bastidores. E os bastidores são várias mulheres negras que faziam cálculos matemáticos, que faziam todas as contas, todas as mexidas nas engrenagens, matemática, tudo aquilo, que física, tudo, e tem uma cena muito forte no filme, não vou dar spoiler, mas que uma mulher preta tá fazendo, uma mulher negra tá fazendo. Eu também falo que chamo de mulheres pretas, né, pra gente também se entender dentro dessa nossa raça, mas acho que isso eu posso falar depois. Que ela tá indo ao banheiro, e aí é um banheiro que no banheiro tá escrito, né, banheiro para brancos. Então ela tinha que andar muito, muito longe só pra usar o banheiro. E no final ela volta pras contas, faz todas as coisas. São três mulheres negras que são protagonistas, fazem tudo o que fazem, sentam no sofá, olham pra televisão e vê o quê? A primeira vez que um homem branco foi à lua. E ele é quem é lembrado, né? É só ele que é lembrado, né? Então, é por isso que eu falo. Não é que aquele cara não fez nada, simplesmente porque ele também foi escolhido. Mas, e a história do povo? E as pessoas que estão no bastidores? Né? É como um show, que tem um cantor lá na frente cantando no palco e todo mundo tá olhando para aquele cantor. Só que existe a equipe, existe a banda, existe a pessoa da limpeza, existe as pessoas que estão no camarim, e existe inclusive as pessoas que estão ouvindo, né, o show. Todo mundo é importante. Então, a gente tomar muito cuidado com essa personificação desse herói nacional, dessa imagem muito forte de uma pessoa só, porque é sempre um grupo de pessoas que constroem algo juntos e não é uma pessoa sozinha.
Então, essa questão mesmo do currículo faz com que, de não se ver, falar, poxa, será que nenhuma pessoa negra contribuiu para nada na história? Né? Será que chega no dia, não sei vocês, mas quando eu era muito nova, assim, quando chegava no dia 20 de novembro, eu queria faltar na aula, porque eu não aguentava mais ouvir falar que negro foi escravizado. Eu queria ouvir que os negros fizeram coisas boas. Eu queria ouvir que os negros foram fortes, que os negros lutaram. Que não é só um pessoal passivo que aceitou e falou amém pra tudo. Que não foi o que aconteceu. Porque se hoje nós estamos conversando sobre isso hoje, se hoje os negros foram libertos, tem um motivo. E o motivo é a luta. Não tem outro motivo a não ser a luta. Né? Então a gente precisa cobrar que a gente merece estar nos livros didáticos de uma forma de exaltar mesmo. Real, é simplesmente a realidade. Existem várias pessoas negras que fizeram várias coisas pelo Brasil e pelo mundo e que precisam ser vistas. Né? Que precisam ser vistas nos livros didáticos, que precisam ser vistas na televisão, que precisam ser vistas em todos os espaços aí de relação mesmo. Né? E aí o que acontece? Quando eu não sou visto, né? Se eu sou invisível, para que eu vou estar no lugar? E aí chega o problema da evasão. Porque aí, por exemplo, né? Se eu tô lá na sala, porque acaba sendo desconfortável ficar na escola. Acaba sendo chato. Eu mesma falo, eu parei de estudar. E voltei. E parei no 3º ano. Mas enfim, também vou contar mais detalhes da minha história depois. Também vou começar a falar e não vou deixar ninguém falar mais. Mas eu também desisti. Porque eu tava cansada, não aguentava as pessoas falar do meu cabelo, não aguentava aquela encheção de saco, não aguentava não ser considerada inteligente. Eu não aguentava mais, simplesmente desisti. Mas aí eu sempre quis fazer pedagogia, e aí eu fiz magistério, não consegui terminar. E aí eu voltei, estudando à noite no Vicente Rijo, e falei, vou entrar na UEL, vou treinar pedagogia. E foi o que eu entrei, né? E por isso que hoje eu tô na pedagogia. Enfim, então quais são as nossas formas de superação? O que a gente pode fazer? Né? Porque o problema tá aí, né? Tá aí, né? E desde o ameno, desde alguém falar do meu cabelo, desde, tipo assim, casos extremamente sérios de racismo, de assassinato, de genocídio, e coisas assim que a gente precisa pensar, precisa combater, enfim. Então, com o decorrer dos anos, foi criada aí inúmeras estratégias de combate ao racismo, e uma delas é a Lei 10.639. Então, o que é essa lei? Essa lei, ela significa que o ensino da cultura africana e afro-brasileira, ela é obrigatória nas escolas. E quando eu falo obrigatória, eu falo obrigatória no sentido de que a gente tem que falar o ano inteiro. Ah, mas não, ficar falando de negro o dia inteiro. Não. Gente, existe coisas a gente aprender na matemática. Existe coisa a gente aprender na geografia. Não é só história. Filosofia, artes, educação física. Existem várias coisas, inclusive, que a gente nem percebe que foi contribuição africana e afro-brasileira e que fica escondido. A gente nem sabe que foram as pessoas negras e africanas que contribuíram para a nossa sociedade ser estruturada da forma que ela é, porque foi apagado. E para a gente desapagar essa história, é a gente contar. Muita coisa de quando as pessoas africanas vieram para cá, a história era contada muito de forma oral, né? Era de boca em boca. Então, e aí o que as pessoas africanas tinham de coisas escritas, justamente devido a esse genocídio, essa queimada de saber, literalmente queimada, porque foi queimado, foi perdido, foi tirado, né? As pessoas negras perderam a sua história escrita. E só basta nós, pessoas negras e pessoas brancas, dar a oportunidade de as pessoas conhecerem a si mesmo, a sua própria história, a história do seu cabelo, a história das tranças, a história, enfim, tanta coisa que ainda falta muito pra mim aprender, tanta coisa que eu ainda nem sei, e tanta coisa que eu sei que eu não consigo nem falar, porque é muita coisa, né? Porque é toda uma vida, é todo um continente. A África é um continente. Então imagina quanta história que tem em cada país, em cada povo, né? Em cada família, né? Enfim. E aí, além disso também, uma forma de enfrentamento também foi as cotas,
né? E aí, muita gente tem muito preconceito com as cotas. Então as cotas vão entrar pela porta de trás. Gente, será que é mesmo? Né? Porque, como eu disse, a gente que é negro, óbvio, gente, a gente tem a mesma inteligência que qualquer outra pessoa. Só que inteligência não é algo que surge de nada, assim, um bebê nasce com uma cabeça inteligente. É uma oportunidade de estudar. Muitas vezes a gente tem que sair da escola para trabalhar. Eu mesma, quando estudei no Vicente, estudei à noite. E aí eu trabalhava o dia inteiro e ia pro Vicente à noite. E quando eu tive que desistir, eu estava no magistério, lá no IEL, e tinha que pagar passe. Não tinha passe livre que hoje tem em Londrina. E era meia e mesmo você não conseguia pagar, né? E aí, eu já tinha poucas pessoas negras na minha sala, né? E elas vão desistindo. Porque tem outras demandas, outras vidas, outra coisa que acaba sendo maior, que nos tira, como uma mão invisível que nos tira fora mesmo, né? Porque será, então, eu cheguei na universidade, eu desisti a primeira vez, desisti a segunda, eu não consegui sair do terceiro ano. Eu não conseguia nem explicar o que acontecia, eu simplesmente não conseguia sair. Porque também muitas vezes eu ia pra escola, pra universidade com fome, aí muitas vezes eu também... Desculpa de novo. Não tinha computador. Na verdade, eu ainda não tenho esse computador que eu tô no meu trabalho. Então eu ficava fazendo as minhas coisas na biblioteca e isso acabava um pouco me estressando, porque às vezes eu chegava lá, tinha que ficar esperando 1 hora até alguém sair do computador pra mim entrar, fazer um trabalho. Às vezes eu tinha que faltar na aula, pra pessoa só sair, enfim. Acho que muitas coisas que vocês também sabem, que vocês também passam enquanto pessoas negras na sala, e também que é muito, e que é comum. Sabe, muitas histórias a gente chegar a conversar com uma outra pessoa negra e falar assim, na boa assim mesmo, sabe? Eu não sei se vocês têm filhos, né, mas também conversar com os filhos de vocês, falar, são coisas assim, sabe? Que é muito comum, são histórias que são comuns. Você vê que é muito normal pessoas negras acabarem tendo essas dificuldades, e não é que pessoas brancas não tenham dificuldades. Mas essas dificuldades não são pela cor da pele. São por causa de outras coisas. Pode ser pobreza, pode ser outras condições, né, que também podem influenciar aí na permanência na escola, no trabalho, enfim. Atualmente, a maioria das pessoas desempregadas são negras. Porque você chega numa entrevista de emprego, não é perfil, não é perfil. Eu fiquei desempregada há muito tempo, faz pouco tempo que eu tô trabalhando, faz uns 6 meses. Enfim, então isso também acaba influenciando. Gente, como que você vai fazer várias e várias entrevistas? Nunca você consegue. Mesmo se você for capacitado, mesmo se você tiver experiência, né? E aí, principalmente as pessoas jovens também, né, que estão muito desempregadas há muito tempo. E as pessoas mais velhas que acabam não tendo carteira registrada tem que se virar. Vai vender bolo, vai vender pão, vai fazer faxina, vai ser segurança freelancer, vai fazer várias coisas. E a maioria das pessoas negras, a gente vai no shopping, a maioria das pessoas do setor da limpeza são negras. E claro, é um trabalho muito digno, eu tenho muito orgulho, a minha mãe trabalha na limpeza, a minha sogra trabalha na limpeza, eu já trabalhei na limpeza, e é um trabalho extremamente digno, só que a gente acaba vendo muitos zeladores negros e poucos médicos negros. E a questão é, eu posso querer escolher ser zeladora, mas eu também quero poder escolher ser médica. Né? Então por que a gente chega no curso de medicina e só tem pessoas brancas? De advogados, curso de direito, por que tem poucas pessoas negras? Né? Enfim, é uma discussão aí que... Eu tô há muito tempo falando já, Antônio? Eu não tenho acesso aqui à quantidade de tempo. Acho que a Marcela vai conseguir verificar 20 minutinhos. Tá, eu vou tentar terminar aqui mais rápido. Então foi isso. As cotas, elas são fundamentais para que as pessoas negras tenham a oportunidade. Eu até parei de falar sobre isso que eu comecei a falar. E que as pessoas negras tenham a oportunidade de entrar na universidade. Por quê? Porque é muito escasso. E mesmo com as cotas, tem poucos negros. Então será que vai entrar pela porta de trás? Porque, mesmo assim, você vê na ponta nos dedos o tanto de negro que tem na UEL. E até nas universidades privadas também tem poucos negros.
né? E, enfim, as cotas, então, é essa oportunidade que a gente tem, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. É o nosso direito, foi conquistado por pessoas negras, a gente tem que usar sim. Incentivar que os nossos filhos usem, que os nossos irmãos usem, que os nossos pais usem, todo mundo. Basta ser negro. Basta ser negro e vocês já deram um passo muito grande só de estarem estudando. E é claro, se não conseguirem, também né, não é se cobrar. Mas, assim, a universidade está ali. Não importa a idade, não importa a cor, não importa gênero, não importa classe. A universidade é nossa, a universidade é do povo e tem que ser, né? Eu sou prova disso. E aí, dentro desse momento aí que eu consegui entrar na universidade e permanecer, que agora eu tô no 4º ano, são 4 anos e meio de pedagogia, que eu conheci um espaço que tem lá na universidade que chama NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E esse espaço foi fundamental para pro meu reconhecimento quanto mulher negra dentro da universidade. E o que isso significa para mim? Lá dentro é um espaço de maioria negra, mas que tem brancos e negros, como diz, a discussão é de todo mundo. O problema é de todo mundo, é um problema de sociedade, não é um problema de negros ou brancos. E que a gente... isso me assim, deu um start na minha cabeça. Eu falei, nossa, massa, é isso que eu quero, eu acabei me encontrando uma pedagogia, poder dizer sobre uma pedagogia que leve em consideração aí as pessoas negras, e a cultura negra, e a vivência, e o que é ser negro em Londrina, no Brasil e no mundo. Então, dessa experiência é que eu tive a oportunidade de construir uma oficina que chama Biomi, e a Biomi tá aqui. Tem várias bonecas aqui, né, que eu fazia nas escolas com as crianças, com os adolescentes, também com adultos, para a gente poder conversar também um pouco sobre essa representatividade, né, sobre o que a importância de a gente ter bonecas negras, né, porque a gente olha, vai numa prateleira de uma loja, vê várias bonecas brancas e a gente olha e fala, nossa, essa boneca não parece comigo. E que as crianças, inclusive, brincam de papai e mamãe, né, aí você olha assim, né, 2 crianças negras olhando pra uma criança loira, olho claro. Né? E aí, claro que eu vou querer entrar no cabelo, vou querer ter olho claro, eu vou querer também ser branca, eu vou querer parecer aquela boneca. Eu vou querer parecer as princesas da Disney. Porque eu não vou. Não tem nem saída pra mim não querer isso. Porque na escola é feio ser negro. Na rua é feio ser negro. Olha na televisão, um monte de várias meninas loiras de olho claro. Que caminho que eu vou seguir? Enfim, então essa oficina foi uma oportunidade mesmo de eu poder trocar mesmo essa ideia com vários outros jovens negros e brancos, adultos negros e brancos, para a gente mesmo começar a problematizar, mesmo questionar. Será que isso é normal? Será que é normal várias princesas brancas e aí a gente tem uma princesa negra? E que é muito recente, que quando eu era criança não existia ela, a princesa do sapo, né? Então, não existe a Moana, né? Então, e a Moana não é negra, mas também ela é branca. Então, já é também uma representatividade muito maior do que, né? Do que simplesmente aí essa Branca de Neve, Cinderela e etc. E aí também a Biomi, ela traz mais do que simplesmente uma princesa negra, mas uma princesa negra com uma herança africana. Ela traz mais do que só a sua cor. Ela traz uma história negra. Né? Porque não necessariamente a gente pode colocar uma princesa negra na Disney, mas ela é uma menina negra com uma vida assim que não é questionável ao racismo, né? Não tem relação com o racismo. É só uma pessoa negra, que isso já é muito. Mas a Biomi, ela é mais do que isso. Além de uma boneca negra, é uma boneca com herança negra, com uma história negra, né? Então, eu acho que é mais isso, assim, né? Eu acho que senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Espero que a gente tenha outra oportunidade de poder conversar. E para mim poder encerrar aqui, eu gostaria de ler um livro para vocês. Eu tinha deixado que ia ter mais demorado ler ele. Chama Amoras, tá? Ao contrário para vocês. Mas é um livro do Emicida. Não sei se vocês conhecem o Emicida. Se não conheçam, pesquisem tudo. O Emicida é muito, muito incrível, assim. E que ele fala muito sobre essa questão mesmo racial. Com muita ternura, com muito carinho. Né? Olha para as nossas crianças, para as mulheres, olha mesmo para a questão negra assim com muita atenção
E é isso, assim, né? Eu li esse livro com meus irmãos, assim, eles são apaixonados. Tenho 2 irmãos pequenos e que eles amam, né? E quando eles aprenderam a ler o livro, nossa, aí você imagina, né? Então eu vou ler pra vocês, é um livro muito bonito, chama Amores. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que ao lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem o Batalá, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar nos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Vão espalhando por aí toda a beleza. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar. Quanto mais escuras, mais doces. Pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina! Forte como um lutador no ringue. E gentil como Martin Luther King. Ela apanha amoras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria: nada foi em vão. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse: papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também. E fim da história. É uma história muito bonita, assim, né? Toda vez que eu ouço, eu fico já com vontade de chorar. Né? Esse amor mesmo por ser uma pessoa negra, né? E até como eu disse, né? Como eu disse, meu irmão, ele ficou dizendo assim várias vezes: eu gostei dessa frase, porque eu sou pretinha também. E ele ficou repetindo várias e várias vezes, assim, e ele lembra até hoje. Ele quer até falar com a MC. Quer até agradecer a MC da história. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E parabenizar vocês aí de estar ouvindo, de ter nos chamado, de ter nos convidado aí para poder falar sobre esse tema tão importante. Eu comecei várias coisas, às vezes me embolo um pouco, mas eu espero poder ter passado um pouco da mensagem, um pouco de mim, um pouco do que eu acredito. E também, né? Porque ainda não acabou, ainda tem pessoas aí incríveis para falar. E eu tô muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Aline, como sempre, as discussões são sempre acaloradas, riquíssimas em detalhes, né? Eu tenho a honra de tê-las
com frequência em minha vida, então esses momentos entre nós são compartilhados com certa frequência. Aprendo demais todas as vezes que a gente senta para conversar. São debates assim que varam madrugadas, que a gente já passou, inclusive, várias e várias e várias noites conversando, e é sempre muito bom te ouvir, né? E muito obrigado de verdade. Marcela, agora é contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Muito obrigada pela oportunidade. Então, cabe à minha pessoa, psicóloga, trazer um pouquinho sobre a questão emocional, né? De ser negro na sociedade de hoje, com todo esse histórico, com toda essa movimentação que foi feita. E eu fui procurar onde o negro estava inserido, então, na psicologia, né? E muito pouco, infelizmente, ainda é algo que a gente precisa trabalhar muito. E assim, a gente não precisa dizer aqui, ficar pontuando aqui todos os sofrimentos e tudo aquilo que ainda tem que evoluir, porque vocês vivenciam isso, né? Quem é negro vivencia isso e não há necessidade. Eu acho que a gente está aqui para pontuar, então, os efeitos, porque a gente precisa do autoconhecimento, precisa conhecer para poder trabalhar, para poder tratar, para poder ter autonomia sobre aquilo. E o que fazer, então, né? Quero trazer para vocês uma pessoa chamada, vou ler o nome dela, Virginia Leone. Marcelo, seu áudio foi desligado. Desculpa, fui eu mesmo. Virginia Leone Bicudo. Ela nasceu em 1910 e morreu em 2003. Ela foi uma socióloga e ela contribuiu muito para a psicologia. Ela foi a primeira psicanalista não médica, né? E ela é negra. Então, ela participou do movimento psicanalítico no Brasil, na América Latina, enfim. Foi a primeira mulher a fazer terapia na América Latina e ela é negra. Então, e a gente não conhece a história dela na faculdade. Por quê? Porque tudo fica em Freud, porque tudo fica em Melanie Klein, enfim, né? Os heróis nacionais, né, Aline? E esses especificamente não são nacionais, mas são os heróis que a gente tem, né, dentro da profissão. Então, quero trazer para vocês, eu gostaria, se possível, se eu conseguir, dividir com vocês a foto dela, para vocês conhecerem quem é essa pessoa. Só um minutinho que eu vou colocar ela aqui. Se for possível, se eu conseguir, né, minha gente? Dividir com vocês, acho que ela vai estar aqui no cantinho. Não sei se vocês conseguem enxergar ela agora. Se vocês puderem me dar um retorno. E ela é uma mulher muito bonita, muito, assim, presente, né? E ela foi muito importante. Por que eu estou falando bastante da história dela? Porque ela foi a primeira pessoa a falar das relações raciais no Brasil. Ela foi a primeira pessoa que falou, olha, o racismo dói, o racismo faz a gente sofrer. Então, diante disso, ela procurou a terapia. Ela fez esse movimento, né, terapêutico. Hoje, buscando um pouquinho para trazer para vocês, eu pude perceber que nós, como psicólogos, a gente sabe muito pouco como trabalhar isso. Então, vocês, como negros, precisam trazer para a gente
o que sofre, o que dói, né? Para a gente poder lidar e poder trabalhar e poder ajudar vocês nessa... trazer as ferramentas para vocês trabalharem e lidarem no dia a dia. Mas ainda assim é uma saída, né? Segunda coisa é que ela, mesmo tendo as pessoas falando para ela, olha, você não é importante o suficiente, você não precisa estar aqui, você não precisa fazer isso, porque você é negra e você não pode, você é mulher e você não pode. Mesmo ela sofrendo isso em vários momentos, ela fez um livro, ela foi muito presente. Hoje as psicólogas negras buscam muito ela como referência. Então, eu gostaria de trazer essa pessoa para vocês e apresentá-la a vocês, assim como foi apresentada a mim quando eu fui estudar. Saindo um pouquinho da história dela, né? Vou ocultar aqui. Saindo um pouquinho da história dela, eu queria trazer para vocês que eu sou filha de negro, neta de negro, com a minha história, minhas raízes são negras, e a mim sobrou muito pouco, apenas o cabelo, né, Aline, como a gente havia já discutido sobre isso, sobrou muito pouco, mas eu fui questionar então, né, com meu pai tem hoje 58 anos, ele viveu bastante parte dessa história, eu acho que é um pouco da idade de vocês, né, vocês aí têm mais ou menos a idade do meu pai, e como que ele superou, porque ele passou por bastante coisa, até foi uma questão que ele se preocupou em trazer para nós, como filhos, eu e meu irmão, como algo que existe, mas que precisa ser, de certa forma, superado com outros aspectos. Ele, por exemplo, eu fui perguntar para ele assim, pai, dentro da sua história, daquilo que você viveu, daquilo que você hoje que, né, ele hoje muito bem sucedido no trabalho e tudo mais, o que você acha que mudou? Então ele falou assim, olha, mudou, né, nas falas dele, mudou muito pouco, eu penso que nós não chegamos ainda nem nos 50%, mas não chegamos. Hoje a gente discute, hoje a gente fala sobre, hoje a gente tem a oportunidade de ter essas discussões, hoje a gente tem a oportunidade, mesmo tendo a evasão escolar, hoje a gente tem a oportunidade de ter as pessoas dentro da sala de aula, pelo EJA, e bastante negros estão lá. Hoje a gente tem a oportunidade de estudar e se capacitar. E uma coisa muito importante que ele sempre falou para nós, e ele repetiu, não importa, independente das situações, não importa, não, independente das situações que você passe, o que é importante é você fazer muito bem, ser o melhor naquilo que você faz. Se você escolher ser professor, você vai ser o melhor professor que você pode ser. Se você escolheu ser zelador, você vai ser o melhor zelador que você pode ser, vai ser a referência de zelador que você pode ser. Se você escolheu ser cuidador de idoso, por exemplo, você vai ser referência naquilo, você vai estudar, você vai se capacitar, mesmo que não esteja numa universidade, você pode se capacitar num curso técnico, se capacitar nós temos aulas hoje, enfim, você pode se capacitar e ser o melhor, a sua experiência pode te trazer, né, ser o melhor, e se você for o melhor, você vai superar as dificuldades, né, foi como ele superou, inclusive, as dificuldades de ser negro. Eu penso que
a gente tem bastante coisa ainda, né? Nós, como psicólogos, temos bastante coisa ainda para evoluir, mas nós estamos aqui, então procurem tanto os profissionais, aqueles que estão mais próximos, né? Aqueles que vocês percebem que tem essa abertura. Procurem os professores que vocês percebem que tem essa abertura, procurem os grupos. Grupos, eu percebi que são muito importantes. Os grupos, né, os iguais, é muito importante para vocês conhecerem. Muito importante para conhecer o porquê do dia 20 de novembro, por exemplo. Acho que a Aline pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa equivocada. Mas então no dia 20 foi a morte do Zumbi dos Palmares. Então ele ele juntou aquele grupo e dentro daquele espaço, no Quilombo, poderia ser feito então as manifestações religiosas, poderia ser feita as comidas dos negros, poderia ser feita o negro se manifestar da forma que ele queria, ele ter o cabelo que ele queria, ele ter, enfim, muito assim, precário ainda, mas lá dentro dos quilombos poderia ser feito como os negros faziam, ter a raiz como eles gostariam, que dentro das cidades não poderia. Então, quando o Zumbi dos Palmares morreu, dia 20 ficou, então, como representação do Dia do Negro. O dia que o negro poderia se manifestar, o negro poderia estar entre os iguais, o negro poderia encontrar os negros e fazer aquilo que ele fazia lá na África. Enfim, então, descobrir, então, as raízes, o porquê da história de vocês, dentro dos grupos, dentro da psicologia, ser o melhor que vocês puderem ser naquilo que vocês escolheram ser, naquilo que vocês são bons, ser o melhor naquilo que vocês escolheram ser, procurar, mesmo que da forma, mesmo que não seja na universidade, porque hoje, né, é mais difícil, hoje não, é muito difícil entrar nas universidades de qualquer forma, mas mesmo que não seja na universidade, dentro dos cursos técnicos, dentro daquilo que vocês escolherem. Ser a dona de casa que é a referência da comida boa, que é a referência do aconchego, do acolhimento. Eu tive muito isso com a minha avó, né, que hoje ela trabalhou bastante, né, durante a vida, foi diretora, enfim, mas hoje, quando ela se aposentou, ela é referência de cozinheira, ela é referência, a gente precisa de alguma coisa, né, o Antônio tá aí que não me deixa mentir, precisa de alguma coisa na casa da minha avó que ele procura, porque ela é muito aconchegante, ela é a melhor dona de casa que pode ter hoje, então, tudo aquilo que eu pude ter de referência do negro, eu tive da melhor forma possível, porque eles trouxeram para mim a melhor referência possível de pessoa, de raça, né? Enfim, então, essa minha contribuição como psicóloga. Gostaria de deixar aqui aberto, né, para qualquer dúvida. O professor também pode questionar aquilo que eu não souber, eu vou atrás, né? Se vocês precisarem de algo que o professor puder passar para nós, estou aqui para procurar referências naquilo que vocês precisarem. Tá bom? Então, essa era a minha contribuição. E, Antônio, fica com você agora. Muito obrigada novamente. Obrigado, Marcela. Realmente, a família da Marcela me acolheu como membro, né? Desde o momento que eu vim para cá para trabalhar, tenho esse contato diário com eles, né? São pessoas fantásticas. Dona Odete é uma pessoa incrível. Realmente, quando a gente precisa de algo, quando a gente quer um abraço, um colo, é com ela que a gente corre. Então, na verdade, eu só queria reforçar uma fala que a Aline iniciou, né? E por conta da questão do tempo, teve que enxugar um pouquinho mais, que é a respeito do privilégio, né?
Quando muitas pessoas ouvem, o branco é privilegiado, muitos brancos se sentem, não, mas eu também sofri, eu também passei por situações. Em momento algum, você reconhecer que você tem privilégios desmerece a sua luta individual, o seu crescimento enquanto ser humano, as dificuldades, as batalhas que todos os dias a gente tem que travar, né? Mas reconhecer que você tem privilégios por ser branco é a primeira forma que a gente busca para conseguir combater, né? Você reconhecer, eu sou branco, sou privilegiado, tenho sim os privilégios de poder sair na rua sem me preocupar em receber uma batida policial pelo tom da minha pele. Eu posso entrar numa loja, num supermercado, sem ficar sendo seguido pelos seguranças. E essa é uma realidade que os negros passam diariamente, né? Então você reconhecer isso e usar esses privilégios para quebrar com esses ciclos de violência, com esses ciclos de falta de informação muitas vezes, mas não é apenas isso, mas quebrar com essas estruturas totalmente preconceituosas, estruturas essas coercitivas, né, que marginalizam, que minimizam o sofrimento do outro em detrimento do seu próprio mérito. Então, ter mais empatia com o outro é necessário. Você se colocar no lugar do outro, ver a dor do outro como legítima também, tão legítima quanto a sua, e não é porque não é comigo que eu tenho que ficar quieto, que eu tenho que presenciar uma cena de racismo, uma cena de preconceito, uma cena de violência, e eu tenho que me calar, porque se eu me calo, eu estou sendo tão preconceituoso, tão racista e tão violador de direitos quanto a pessoa que está cometendo o ato, né? Então, buscar falar sobre isso, ter esses espaços que nós estamos hoje tendo, é de suma importância para esse crescimento, né? Para a gente quebrando cada dia mais essas barreiras, reconhecer que muitas coisas ainda precisam mudar, mas agradecer pelas mudanças, pelas lutas, pelo sangue que foi derramado lá atrás, né? E sempre buscar progredir, né? Evoluir, avançar e que as coisas um dia alcancem um patamar de equidade, não de igualdade, onde cada um receba e tenha o melhor e consiga compartilhar desse melhor, né? Então esse é o nosso papel como ser humano, eu acredito, não somente como profissionais nas mais diversas áreas, né? A Aline como pedagoga, a Marcela como psicóloga, eu como assistente social, o Wesley como professor, exercendo a função de professor, né? Não somente nos espaços de trabalho, mas na nossa vida, no cotidiano, né? E o último recadinho que eu queria deixar para vocês é que, se caso sofram algum tipo de violência, de discriminação, é crime, né? Procurem, façam denúncias, né? Procurem a delegacia de polícia, procurem o Ministério Público, né? As promotorias de justiça, procurem as comissões de direitos humanos e de combate ao racismo da OAB, né? Que é a Associação dos Advogados. Procurem o Disque 100, que é um canal de denúncias também, que pode ser usado a qualquer momento, a qualquer hora do dia, né? Façam a denúncia, não se calem, né? As batalhas não são fáceis, elas não vêm de graça, mas denunciar é necessário, combater esse mal é necessário sim, e até mesmo procurem os profissionais capacitados que compõem a rede de proteção do município de vocês, né? Procurem os CRAS, os CREAS, busquem orientação, mas não se calem, porque sempre vai ter alguém ali para te dar esse respaldo. Pode não ser da melhor forma possível, mas as coisas não podem ficar paradas e serem encobertas, né? E como a Marcela falou, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente não está podendo, por enquanto, né, ter esse contato pessoalmente, mas passem as dúvidas para o professor, nós vamos ficar à disposição para estar respondendo futuramente, quem sabe a gente conseguir nos reunirmos, nos conhecermos, né? Seria muito incrível em outros momentos, né? Após esse período de isolamento. Continuem se cuidando, cuidem de vocês, cuidem da saúde dos seus também, né? E que a gente passe por essa fase de pandemia o mais rápido possível. Tá? E muito obrigado, Wesley, pelo convite. Foi incrível. Aprendi muito, como sempre, na conversa com essas meninas incríveis também, pelas quais eu sou apaixonado, inclusive. Elas são melhores amigas e irmãs para a vida toda.
e qualquer coisa nos procurem que a gente vai estar aqui. Meninas, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa para a gente encerrar, fiquem à vontade. Eu acho que é isso mesmo. Fico feliz de estar compartilhando esse momento com vocês, né? A gente sempre aprende muito um com o outro, a gente sempre está conversando, né? E sempre é muito rico e não é uma coisa de muitos anos. Inclusive vocês, né, participaram também desse processo de reconhecimento meu, né? Eu não sou a mesma menina que vocês me conheceram, né? E vocês me viram crescer muito e espero que a gente, enquanto pessoa negra, cresça cada vez mais, porque... E eu vejo também, inclusive, esse é meu papel, né? De poder também ajudar outras pessoas negras a se reconhecerem e a crescerem cada vez mais. Eu também fico disponível aí para o que precisarem, qualquer dúvida, podem me contatar. E eu acho que é isso mesmo, agradecer vocês, o professor, a turma, os meus amigos, e sempre para cima, né? Sempre avançando. Obrigado. Pessoal, então gostaria de agradecer, colocar à disposição mais uma vez, dizer para vocês se cuidem, né? Se cuidem dos seus, como disse o Antônio. E é muito bom estar aqui, conversar sobre isso, saber, ter maior conhecimento sobre o assunto, para a gente poder ajudar a combater e não ficar isento, não ficar alheio à situação que é tão séria, né? Tão séria e tá dentro da minha família e tá dentro das minhas relações de amizade, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professor, mais uma vez.